Fala, povo de Deus, tudo na paz com vocês. Esse é o nosso canal Papirando a Bíblia com o pastor Luiz Carlos, que é esse que vos fala. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, não é? E viesse meditar comigo na palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo de número 39 e versículos do 1 ao versículo de número 3 para a gente meditar. Deixa eu ajeitar aqui um pouco, não é? A câmera. Bom, enquanto você pega a sua Bíblia, deixa o teu like, o teu joinha, te inscreve nesse canal, que ele é bastante importante para mim e para você, e divulgar o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus, como ela tem que ser pregada. Pois bem, a palavra de Deus, ela diz no capítulo 39, o verso 1: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim, diz o Senhor Yahweh: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas das tuas mãos direita. Bem, meus amados irmãos, assunto que eu queria tratar com vocês nesta tarde é sobre geopolítica, pois se você está acompanhando aí as reportagens e as mídias sociais, você vai ver que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, ele pediu agora o apoio de Israel, que Israel saísse de cima do muro, que Israel se pronunciasse. E ele faz um apelo tremendo, não é? Por que ele faz esse apelo? Porque ele é descendente de judeus, não é? A origem dele é judaica. Então ele faz um apelo: olha, nós os ucranianos vos ajudamos na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto. Agora chegou a vez de vocês nos apoiarem e nos ajudarem. E ele pede até, não é, o sistema antiaéreo de Israel, que é chamada de o Domo de Israel, ou a cortina, não é, de Israel, que é o sistema antiaéreo do exército israelense, que, segundo os estudiosos, né, de ciências militares, é o sistema melhor e mais avançado de Israel, ao ponto de Israel agora querer fazer uma pequena mudança, não é? No lugar de munição, Israel quer atirar laser para destruir os mísseis que eles são atirados do Hamas, do Iraque, de todas aquelas regiões, porque Israel ela vive sitiada, não é? E hoje, infelizmente, Israel ela está pisando em ovos. Uma linguagem simples para você entender. Por quê? Estão pedindo o apoio de Israel. Israel vai e cede o seu apoio militar. A Rússia se volta contra quem? Deu para você entender aí? Então, nós vamos entender que isso aí é uma jogada política para, no fim das contas, sobrar para Israel. Mas, pastor, o senhor não está querendo dizer que Israel vá defender a Ucrânia, não? Sim. O embargo, né? Todos os países não estão fazendo os seus embargos. Israel faça o seu embargo, mas enviar tropas, enviar munição, enviar bateria antiaérea para combater os ataques da Rússia é um tiro no pé. Veja aí a pronúncia do presidente da Ucrânia. Deixe o seu like, o seu joinha, ore por Israel. Editora de Internacional, Beatriz Ferretti. Bê, boa tarde para você. Oi, Paula, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um pronunciamento virtual do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a um parlamento. Desta vez, ele fala
ao Knesset, que é o parlamento israelense, também por videoconferência. Esse pronunciamento dele também está sendo transmitido do lado de fora do prédio do parlamento em Jerusalém, onde acontece uma grande manifestação contra a guerra, reunindo centenas ou até milhares de pessoas que estão a favor da Ucrânia neste conflito. Como você disse ontem, o Zelensky também fez um discurso virtual mais para o parlamento da Suíça. E aí, naquela ocasião, ele pediu para que as empresas suíças parem de fazer negócios com a Rússia e também pediu para que os bancos suíços congelem os fundos que pertencem à elite do Kremlin. Durante a semana passada, Zelensky fez outros apelos a outros parlamentos pelo mundo, como, por exemplo, o da Alemanha, pediu para que a Alemanha derrube o novo muro que, segundo ele, está sendo erguido na Europa contra a liberdade desde a invasão russa, e também chegou a afirmar aos alemães que a ajuda chegou tarde demais para parar esta guerra. Na quarta-feira passada, o Zelensky também falou ao Congresso dos Estados Unidos. Ele foi aplaudido de pé antes e depois do discurso, e aí fez um apelo para que os americanos se lembrassem dos atentados terroristas de 11 de setembro, quando pensassem na Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia vive o 11 de setembro todos os dias, desde o início da guerra, e cobrou o governo norte-americano por mais sanções contra a Rússia, além de uma zona de exclusão aérea. Então, este discurso que acontece neste momento ao parlamento de Israel tem esse mesmo tom. Volodymyr Zelensky fazendo mais uma vez um apelo por mais apoio dos países aliados da Ucrânia, por mais sanções contra a Rússia, a fim de sufocar ainda mais o país por meio da economia, com sanções financeiras. E ele também destacando aí a importância do aumento da defesa, em especial a defesa aérea na Ucrânia, neste dia em que o país já enfrenta 25 dias de guerra com essa invasão russa que começou no último dia 24 de fevereiro. Israel tem uma posição, de certa forma, neutra em relação a essa guerra. Há 15 dias, o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett chegou a visitar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, e depois desse encontro presencial, ele conversou por telefone com Volodymyr Zelensky. O Naftali Bennett tem buscado atuar como uma espécie de mediador nessa crise, inclusive junto aos Estados Unidos, que é um país aliado de Israel, e também, assim como a França e a Alemanha, que vem tentando mediar esse conflito. E Israel tem atuado de maneira mais neutra porque mantém boas relações, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. O governo israelense chegou a se oferecer para sediar um encontro entre as duas delegações, entre as delegações de Ucrânia e Rússia, ou então um encontro entre os ministros das relações exteriores de Rússia e Ucrânia, ou ainda um encontro com os presidentes. Então Israel está se oferecendo para ser um palco para esse diálogo, para negociações. A falar sobre a guerra com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, Volodymyr Zelensky segue buscando unir esforços por um cessar-fogo e fala logo mais com o parlamento de Israel. Ele que vem sendo aplaudido pelos parlamentos toda vez que ele faz um pronunciamento, e essa expectativa com a aproximação em relação a Israel. Luca. Pois é, Thiago, o presidente Zelensky, até por ser judeu, ele tem tentado seus esforços com Israel e pretende falar hoje, às 18 horas, no horário local de Israel, ao Knesset, que é o parlamento do país. Inclusive, o primeiro-ministro israelita, o Naftali Bennett, está tentando nos bastidores fazer um acordo, já que tem boas relações com a Rússia, boas relações com o Ocidente, também boas relações com a Ucrânia. Nós vimos um dia na semana passada, acredito que há 2 semanas inclusive, onde o primeiro-ministro visitou no mesmo dia Vladimir Putin, depois foi visitar o chanceler Olaf Scholz. Então, ele tenta criar essa ponte, lembrando sempre que muitos dos judeus que viviam na União Soviética foram para o Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1 milhão dos judeus que moram hoje no país são provenientes da União Soviética, e a família de Volodymyr Zelensky, como é judaica também, ele tenta criar essa ponte, já que Israel é um país muito importante no aspecto militar, no aspecto estratégico e também no aspecto científico. Se nós olharmos aqui no Oriente Médio, quais são as vantagens
vantagens que uma aliança dessa pode causar, até possivelmente um convencimento ao presidente Putin. Então, saberemos também o que ele vai falar para o parlamento e passaremos a todos vocês à medida que isso for acontecendo. No Oriente Médio, quais são as vantagens que uma aliança dessa pode causar, até possivelmente um convencimento